Eu e a Larissa, a gente teve dois momentos na nossa história, né? Um que foi como a gente se conheceu e depois como a gente se reconheceu. I listen to the wind of my soul. Quando a gente era adolescente, a gente se conheceu no clube da Provida, que é um lugar que a gente frequenta, convive. Mas era assim, eu conhecia ele, sabia que ele estava lá, mas a gente não tinha uma relação assim. Acho que a gente tinha a mesma idade, então nessa fase os interesses de menino e de menina são muito diferentes. Então a gente, apesar de se conhecer, vivia dois mundos distantes, né? Everyone's got something. Acabou que por volta de final de 2016... A gente estava participando de um mesmo projeto, a gente estava numa reunião e ele me chamou a atenção de alguma forma, assim, a forma como ele se colocou, o jeito que ele falou, mas eu não sabia o que era, assim, só percebi que me chamou a atenção. Acho que juntou duas coisas em comum entre nós dois, que nós estávamos solteiros, né? Mas em especial a gente já tinha os dois amadurecido o que queria para a vida, como família. E aí depois, à noite, um amigo meu me chamou para tomar um vinho, pra gente conversar. E é um amigo nosso em comum, inclusive ele é nosso padrinho. E aí ele acabou chamando o Gil depois também, até porque meu celular tinha acabado a bateria e eu não queria viajar sem bateria. E aí o Gil que levou o carregador. E ele sentou do meu lado. E aí, assim, é até difícil de explicar, como se desse um estalo, assim. Fiquei muito feliz por ter conhecido uma menina tão inteligente e tão bonita, que atendia tanto, assim, a coisas que eu admirava, numa fase que eu já estava com mais clareza sobre o que eu queria para a minha vida. Então eu sabia que, pelo menos da minha parte, eu não ia desperdiçar. Depois a gente teve um encontro, que aconteceu o primeiro beijo, e aí depois ele me pediu em namoro. Mas foi assim, até acho que um momento mágico, eu diria, porque sabe quando você está despretensiosamente num lugar, conversando com seus amigos e de repente acontece? Foi bem a nossa cara, que é um jeito simples, mas cheio de emoção. A forma como ele me pediu em casamento me surpreendeu muito. E é difícil ela não saber onde eu vou estar ou se a gente vai se encontrar. E isso era difícil porque a gente mora em cidades muito distantes. Reparei que tinha um fim de semana que eu ia ter uma prova em São Paulo para um processo de um curso que eu queria fazer e que eu podia adiar a prova. Então eu já tinha combinado que aquela prova ia ficar em São Paulo, ela ia ficar em Catanduva. Quando eu descobri que eu podia adiar, eu falei, é nesse fim de semana. Aí eu adiei a prova, não contei pra ela e fui preparando com coisas singelas, assim, e até que fossem possíveis de fazer, porque eu tava muito longe. Eu também tava num dia muito despretensioso. Eu tinha até saído com um amigo para tomar café à tarde e ele me perguntou, e aí, vocês já falam de casamento e tal? E eu falei que a gente às vezes até falava, mas uma coisa ainda, né, que eu não sabia quando ia acontecer, que eu já sentia que era ele, mas que eu achava que talvez ainda demandasse um tempo. E naquela noite aconteceu. Então eu comprei a aliança, tem um fato especial que eu pedi para uma grande amiga, Diana, ela pinta muito bem aquarela, então pedi para ela pintar uma aquarela nossa. A gente foi trocando fotos, ideias, e ela só conseguiu me entregar no dia que eu ia para pedir a Larissa, que foi uma sexta-feira. Eu lembro que eu saí do trabalho rapidinho no almoço, fui lá, busquei com ela não sabia para que eu ia usar, escrevi uma carta e fui para Catanduva. Falei para a Larissa que eu ia ficar estudando e que eu não ia poder falar com ela no telefone. Acho que ela até ficou um pouco brava, eu sabia que ela ia estar fora ali por volta das 10 da noite. A mãe dela ajudou bastante ali. Para a mãe eu tive que contar, porque eu precisava de um colaborador. Ela deixou a porta aberta, já estava se programando para como ia fazer a Larissa realmente ir para casa, porque ela estava considerando ir comer uma pizza com os amigos.
E eu, enquanto isso, só montei a mesa, deixei um vinho, 2 taças, uma vela bem simples que eu arrumei, deixei a aquarela coberta, assim, com uma folha, escrito para ela ler primeiro a carta. Tava chegando em casa, eu ia para uma pizzaria com os amigos e tinha esquecido a bolsa. E aí eu subi rapidinho para pegar a bolsa para sair. E aí tava um ambiente um pouco diferente, tava tudo apagado, sabe? Acho que a gente não tinha vivido uma experiência parecida, acho que foi... Ela demorou para entender, eu mesmo tava no quarto ansioso e tal, esperando com a aliança na mão. Aí tinha umas velas, tinha um quadro que é uma aquarela que a gente adora, que provavelmente vai estar no casamento, que uma amiga fez. Aí tinha uns cartões, assim, com algumas coisas escritas, bem, assim, que não dava pra saber se era ou se não era, sabe? Um pedido de casamento. Tinha vinho. E aí eu não entendi muito aquela situação. E como ele estava numa fase de muito trabalho, ele estava estudando muito no MBA, eu pensei, talvez seja uma forma dele se mostrar presente por conta dessa fase. E aí eu fui andando pelo corredor, porque eu não sabia se ele estava lá. Não sabia direito que mensagem que aquilo queria me passar. E aí eu fui perguntando assim, Gil, pra ver se ele tava lá, mas eu já tava me sentindo meio boba de procurar ele. E nisso eu tava lá no quarto. Aí quando eu fui ouvindo os sons, assim, quando eu ouvi o som de que ela mexeu no desenho, eu pensei, bom, ela já leu a carta, já viu o desenho, agora precisa aparecer. E aí ele tava no corredor, super emocionado, me pediu em casamento, nós saímos pra jantar. E foi uma noite deliciosa, assim, e inesquecível. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. E eu ajoelhei, entreguei a aliança para ela e dali a gente foi jantar. E aí a gente tem uma foto que eu até postei esses dias, quando faltava um mês pro casamento, que é eu segurando a mão dela com a aliança. E aí depois os outros dias foram mágicos, porque foi contar para os nossos amigos e desde então a gente está vivendo um sonho. So you can keep me inside